O vídeo se inicia com um vídeo institucional da Caixa Econômica Federal. Há pequenos vídeos que intercalam ao longo da narração. Há imagens aéreas de uma floresta, um menino nadando no rio, imagem de diferentes indígenas que usam pintura no rosto e nos corpos, vídeo de diferentes plantas, frutas e animais e pessoas vivendo diversas situações dos cenários diferentes que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo que é falado. Em seguida, inicia-se o vídeo institucional da King Rose, patrocinadora do evento. Lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, vendas de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, rodas de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Gente, boa tarde. Ilhas Estranhas. Um grande toldo foi montado. Ele abriga as diversas cadeiras da plateia e, ao fundo, o palco onde ocorre a roda de conversa. O palco possui uma longa mesa branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa, de frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Ao fundo, compondo o cenário, há um toldo grande em xadrez de tons vinho e azul escuro. À direita há um banner grande em tons de roxo, verde e laranja, onde se lê Literatura, Encruzilhada e a Desumanização. À esquerda há um grande telão que passa, em seu canto inferior direito, a intérprete de Libras, que traduz simultaneamente tudo o que é falado. E no alto, acima da mesa dos convidados, há uma grande faixa vermelha, cujo no canto direito lê-se Terceiro Flip Paracatu. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas branca. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Tayane Sante Martins, uma mulher branca de cabelos lisos e longos de tom castanho escuro. Ela traja regata marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Andréa Del Fuego, uma mulher branca de cabelos cacheados de tom castanho escuro, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja blusa preta e usa óculos redondos de aro preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Ayrton Souza, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa de mangas compridas azul escuro e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É possível ver a silhueta da plateia de frente ao palco, e de tempos em tempos ela é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo está o intérprete de Libras, que intercala ao longo do vídeo diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que é falado. O nome dos autores e das autoras que estão aqui que me fizeram perder o medo de ser morto. Eu venho de um território marcado pela violência, de um território muito hostil, e a literatura produzida por vocês me encorajaram a perder esse medo de ser morto. Então, estar aqui significa, em parte, acreditar nesse processo de reumanização que os livros de vocês me ensinaram isso. Então, muito obrigado. Eu estou profundamente tocado de poder estar aqui. Bem, O Trono de Carne Estranha, eu tenho dito que é um livro sobre todos nós que estamos nesse país, porque ele simboliza um processo de travessia que a grande maioria dos brasileiros fizeram para sobreviver num território marcado por muitas violências, num território marcado por uma violência, por uma série de violências seculares, né?
Então, o Zusa e o Manel e o padre Zacarias e as mulheres, inclusive, que são também grandes personagens desse livro, que foram abandonadas pelos seus companheiros para chegar à região do garimpo de Serra Pelada, e eles são esse aspecto da nossa vivência, né, do nosso atravessar. E eles partem de uma relação, claro, da maior coisa que existe entre a gente, que é o amor. Então, pensar no Zusa, no Manel, no Zacarias, nessa relação de amor que existe, foi uma forma de mostrar que a única possibilidade que nós temos para vencer as violências, as barbáries, ainda é o amor. Não existe outra forma de fazer essa travessia, atravessar essas encruzilhadas do horror, se não for através do amor. Então, pensar o Zusa, pensar o Zacarias, nesse espaço de hostilidade, dentro desse território marcado por tanto sangue e por tantos modos de opressão, foi exatamente pensar nessa relação do amor contra a barbárie. E aí eles trazem esse contrapeso no território com 100 mil homens, marcado por um aspecto de violência que se alongou, inclusive. Eu tenho dito que a ditadura civil-militar brasileira, ela se alonga muito mais no território da Amazônia, né? E ela chega de modo muito avassalador no território amazônico, principalmente no espaço em que eu venho, que é o sudeste do Pará, que é um território marcado pela disputa de terra, marcada pelos conflitos em torno da exploração mineral. E aí o Zusa e o Manuel representam essa travessia para aquilo que eu comecei falando sobre literatura, os livros fizeram comigo, fazer essa travessia em relação à afetividade, ao amor, que é a única possibilidade de a gente vencer esse horror. Andréia, por favor. Olá, está funcionando, boa tarde. Quero agradecer imensamente ao convite do Jefferson Tenório, agradecer a Bianca Santana, ao Afonso Borges, a todos os envolvidos. Estou muito feliz de estar aqui, enfim, é um carinho para o escritor, um carinho para o leitor. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui, estar nessa mesa com o Ayrton, estar aqui com este casal, estar com a Tayane, com o Jefferson. A Pediatra foi um livro escrito de uma forma muito rápida, uma forma de um relâmpago, uma espécie de coluna vertical que eu só pude dar vazão para aquilo acontecer. Não acho que isso seja alguma coisa mágica. Acho que isso é um efeito da própria linguagem, acho que isso tem um efeito cerebral. Acho que isso compete com a biologia, conversa com hormônios do momento, com uma configuração mental, eu fui guardando muitas coisas do livro, da minha própria vivência, da minha própria gestação. Para quem leu o livro, eu fui uma mãe prana, eu entrei no pacote da gestação humanizada, com a ideia... Eu vi as mulheres procurando um parto, por exemplo, a 30 quilômetros de uma cidade. Eu tenho uma amiga que pariu 2 filhos, ela pega o carro, vai dirigindo até um sítio, acende velas e tem um filho. E eu pensei, bom, as minhas avós, elas tiveram os filhos na roça. Nenhuma delas perdeu um filho, né? A minha avó materna teve 14 filhos, a última gestação gemelar, e a minha avó paterna, 9. Ninguém morreu antes dos deles, sabe? Assim, os filhos vingaram. E eu tinha certeza de que eu ia ter esse parto quiabo. Certeza absoluta. E eu pensei, eu tenho uma cabeça boa, eu sei relaxar, tranquila. É claro que, na hora, eu pensei, eu fazia aula de yoga, né? E tem uma cena do livro que é exatamente essa. Eu estava nessa aula de yoga, e eu abri o olho e vi a professora de yoga resolvendo uma coisa aqui, ó, e falando lentamente o pescoço para o lado. Agora, e fazendo umas caras, ela estava resolvendo uma vida dela enquanto induzia, né, aquilo, e aquilo já me deu, foi o primeiro gatilho de que talvez não fosse assim.
E é uma coisa muito estranha, não tem como não falar de gestação, amiga. Você com esse bebê fresco, com essa sua gestação fresca, viva ainda, né? Mas muita gente, depois que a gente tem um filho, né, Tayane, né, fala assim, mas ninguém falou nada que seria assim. Como pode esse silenciamento coletivo, né, esse pacto social de não dizer, de não nos informar a respeito do túnel pelo qual a gente vai atravessar? E aí uma amiga psicanalista disse, a gente não para de falar, é que a gente não ouve. Tem alguma coisa seletiva, não é? E muita coisa foi dita aqui sobre as encruzilhadas, né? E eu fiquei tão tocada com algumas falas a respeito disso. A Eliane Alves comentou sobre a cruz como uma diminuição, a cruz cristã como uma diminuição da encruzilhada como algo do castigo, não é? Juro que eu não sei por que isso está cruzando com a maternidade, mas há de ter uma razão. Mas porque também eu acho que essa encruzilhada, e aqui entre parênteses o castigo, e acho que a mãe carrega uma coisa cristã absurda, né? Uma ideia da maternidade como uma santidade, tudo isso, e que essa encruzilhada, num sentido, eu acho, esse corpo materno é um corpo em transição. Né? Você não é mais a mulher que você era, que você já foi. Aliás, você nem sabe quem que você era, então fica uma coisa, um limbo. E também ainda não é a mãe. É um lugar que não é de morada, você vai cruzar esse lugar, você não escolhe, não vou parir, vou passar a vida agora gestando. Isso não existe, essa morada nisso. E esse processo físico, eu adoraria ouvi também da Tainá sobre isso, que eu não sei também se você já encarou, mas a escrita, por exemplo, a gestação alterou a minha linguagem. Alterou a minha linguagem. Porque, se a gente for pensar na linguagem e pensar na própria língua, pensando aqui, o Sérgio Rodrigues aqui em frente, não dá para pensar na IA, não querendo fazer uma associação livre de ideias, mas fazendo... Mas a língua, acho que foi a primeira inteligência artificial, alguma coisa criada por nós, que nos ultrapassou e que ela é responsável pela operação do pensamento privado e coletivo. E acho que uma experiência como maternidade, ela tende a alterar alguma coisa dessa língua, a começar pelo meu nenenzinho, minha coisinha. Não é, o exemplo é idiota, mas ele tem alguma coisa, mais intervalos, mais vírgulas, e isso alterou a forma como eu leio e como escrevo. Não quero me alongar muito também, mas só para dizer que a construção da pediatra é o resultado de ter pensado muito sobre a maternidade, porque meu parto foi cheio de questões, cheio de complicações, com muito medo. O livro foi pensado não para defender um parto natural, com todas as aspas, ou parto cesáreo, mas para dizer como é perigoso nascer. Na Escandinávia, se você pensasse num lugar assim, um lugar de primeiro mundo, com todas as variáveis sob controle ou com assistência absoluta em qualquer escolha de parto, existe lá uma porcentagem de morte materna. Ou seja, uma mulher vai morrer porque vai dar à luz. Isto é certo. Né? Então, era um pouco essa ideia dessa experiência física pelo qual passamos, e acho que nós, escritoras, e acho que essa experiência ela impacta um pouco o trabalho, a forma como se pensa. E isso... a minha experiência própria física desembarcou também na linguagem, de um jeito que termina num livro tão curto e escrito de um jeito como eu gostaria que tivesse sido o meu parto. A pediatra nasceu num parto quiabo, eu escrevi em um mês, isso nunca mais vai se repetir, nunca aconteceu antes, eu nem espero que isso aconteça, porque acho que foi mesmo uma contenção de tanta força de alguma coisa que precisa ser dita e que tem que enfrentar a língua para chegar na linguagem. Porque não tem o que dizer, né? A Tayane está aqui se debruçando em lágrimas agora há pouco, assim, porque não tem como falar. Olha uma para a outra e fala assim,
É isso. Por enquanto, é isso. Obrigada. Quando eu me recomponho, ela vem. Então, que bom que André trouxe a temática da maternidade, né? Boa tarde a todo mundo. Eu sei que não parece, mas eu estou feliz de estar aqui. A pessoa entra na mesa chorando. Mas é que assim, a maternidade, ela também traz muitos hormônios, né? E muitas vulnerabilidades e sensações que eu já sou chorona desde sempre, mas que tudo fica muito aguçado. E eu estava aqui ouvindo vocês e pensando, e eu vou chegar no que Jefferson perguntou, em Micaia, mas eu preciso passar por esse caminho também, justamente porque a gente está numa mesa que fala tem como temática as ilhas, essas ilhas estranhas, e antes de vir para cá eu estava pensando o que isso me traz, que imagem que essa me traz, e eu me lembrei muito daquela frase bem batida, que eu fui procurar o autor, que até agora há pouco eu não sabia, que é o John Donne, que nenhum homem é uma ilha. E essa foi a imagem que eu fiquei pensando, vindo para cá, pensando nisso, pensando como os livros que nós escrevemos nos conectam, ainda que, se a gente olhar de partida, não pareça, porque o Ayrton está falando de Serra Pelada, mas ele trouxe uma palavra que é muito cara a mim, que é o amor, e como os usa em um anel tão se construindo e se fazendo através do amor num cenário tão hostil. Tu traz a pediatra que faz 2 anos que eu... Filho, não chora. Faz 2 anos que está muito difícil para mim ler, e eu peguei essa mesa como, é o momento que eu vou finalmente conseguir parar e ler um pouquinho. E foi muito interessante para mim ler a pediatra nesse momento que o Theo está com 8 meses, porque eu dei várias gargalhadas e, ao mesmo tempo, assim, só uma mulher que recém-pariu consegue se dar conta do tamanho das violências que aquela Cecília narra. A gravidade do que está no texto, ainda que seja divertido, ainda que seja nessa linguagem afiada que nos cutuca e deixa leve ao mesmo tempo, né? Então, olha que curioso como as coisas se atravessam. E a partir desse pensamento e aí eu vou ler a citação, que eu fui procurar a citação inteira na internet. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula de continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano, e por isso não me pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. E eu penso muito nesse ponto de partida, nessas conexões. Eu escrevi Micaia a partir de uma ilha, a partir da história de uma ilha, mas a partir da localização de uma ilha também, né? Eu estava na ilha de Moçambique, que é um território pequenininho, uma ilha pequena em Moçambique, muito próxima à costa, na beirada do Índico. O que liga essa ilha ao continente é uma ponte de 3,5 km. Então, o que significa que o mesmo caminho de ida é o mesmo caminho de volta, porque ela é uma ponte estreita que só tem uma única via. E que me faz muito pensar no trânsito. Eu lembro que, quando eu estava gestante, eu estava com umas 30 semanas de gestação, já um barrigão, e a Andréia me trouxe essa imagem, desse corpo em trânsito, esse corpo gestante que ainda não é, porque assim, ainda não é aquela imagem do barrigão, que é a imagem que a gente tem de uma gestante, ainda não é a mãe, e já não é mais o corpo que eu tinha, e eu lembro que eu fiquei muito obcecada com essa imagem desse trânsito, desse se reconstruir através do corpo, e pensar isso através dos nossos textos, né? Eu volto de novo para a ilha, volto para esse caminho de ida e de volta. E lá na ilha de Moçambique, quando a maré baixa, ela é uma ilha estreitinha, assim, então, quando a maré baixa, é como se o oceano se abrisse, como se ficasse uma grande plataforma, e, nessa hora, as mulheres vão caminhar sobre o oceano, elas vão catar os mariscos, que é da onde vem boa parte do sustento alimentar e do sustento econômico. Uma ilha numa ilha, o sustento todo vem do mar, né? Seja ele do alimento, seja ele do comércio, e é o mesmo mar que
foi usado para traficar pessoas. É o mesmo mar que trouxe tantas dores para a nossa história, né? E isso foram me trazendo algumas imagens. Recentemente, eu e Jefferson, a gente esteve na França, num festival em Saint-Malo, e lá a gente, que também é uma cidade costeira, pertinho do Oceano do Mediterrâneo, e lá a gente assistiu um filme que fala sobre a Martinica. Tu lembra o nome do filme? É um filme meio documental, meio poético, que ele cruza a história de um vulcão local com a história das famílias que vivem naquela região da ilha, né? A Martinica também é uma grande ilha. E essas famílias negras, famílias que também são descendentes de pessoas que foram traficadas. E um certo momento desse filme, tem um pescador que está num barquinho no mar, e ele está contando a sua história, e ele fala assim: o mar, ele é o que é, o mar é um mar, e a gente precisa perdoar o mar. E, para mim, foi um dos momentos mais tocantes do filme, assim, que mais me marcou, porque o mar, ele é navegável, não é um mar que transforma essas ilhas, não é um mar que faz com que ilhas não sejam conectáveis. Ao mesmo tempo, não são as tempestades, não são as condições de navegação do mar, não é a presença dos animais, não é a profundidade das suas águas que faz com que o mar seja um perigo, não é isso que faz com que o mar seja um ponto traumático na nossa história. Esse ano mesmo, a gente tem acompanhado as pequenas flotilhas civis que estão tentando atravessar um cerco para chegar a Gaza, levando ajuda humanitária, num trabalho que deveria estar sendo feito por governos e não está. E, de novo, não é um mar que está impedindo a chegada dessas pessoas. Então, eu fiquei pensando nessa imagem, no mar e nas ilhas, e nessa falta de comunicação, o que nos faz... Eu volto de novo para a imagem do John Donne. Né? Não somos ilhas, nenhum homem é uma ilha isolada, as nossas histórias não são isoladas. Então, por mais que no primeiro momento pareça que estamos falando de lugares muito diferentes, está falando da Serra Pelada, está falando de uma pediatra em Itaibibim, estou falando de uma dançarina moçambicana que mora no Brasil. Estamos todos fazendo literatura, estamos todos olhando para esse amor, ou olhando para algo que nos toque e que nos faça mais humanos. Então, quando eu penso num festival com uma temática e a literatura, encruzilhadas e desumanização, é essa imagem que as ilhas me trazem. E é muito a partir desse pensamento que eu quis construir Micaia, que é uma personagem tão diferente de mim e, ao mesmo tempo, tão similar a mim. O ponto de partida para trabalhar Micaia foi a construção da memória, mas pensando ela como construção de personagem, me interessava muito olhar para as dores do feminino. Então, é um livro que tem como plano de fundo a Guerra Civil Moçambicana, e aí o Ayrton trouxe a ditadura civil-militar no Brasil e as violências institucionais que regimes assim nos impõem, mas que, se a gente for olhar mesmo, essas violências elas também acontecem fora dos contextos extremos. As violências das mulheres, muitas das violências que estão narradas em Micaia acontecem fora de uma guerra civil, acontecem no Brasil, acontecem na Europa, acontecem na América, nos Estados Unidos, enfim, em todos os lugares em que tem gente. Então, eu queria muito trazer essa imagem e esse ponto de conexão entre nós, que talvez seja isso que nós estejamos fazendo aqui, falando de literatura, né? E tentando encontrar esse... Eu não lembro o nome eu estava ninando o Theo aqui no dia da abertura, e teve um historiador falando que eu não conseguia ouvir o nome dele, mas ele falou uma coisa muito interessante desse lugar da encruzilhada, desse lugar que vai pelas frestas, pelas ranhuras, que procura aquilo que talvez a gente não esteja olhando. Talvez até
Talvez não. Tem muita gente falando sobre. Tem muita gente falando sobre parto. Tem muita gente falando sobre as agruras da maternidade. Mas uma das coisas mesmo que eu senti quando eu fiquei grávida foi vontade de pedir desculpas do fundo do meu coração a todas as mulheres que engravidaram antes de mim, porque eu não estava vendo. Então, eu lembrei das circunstâncias em que a gente assistiu esse filme, né, nesse festival que a gente participou. Assim, eu não falo nada em francês, em inglês, eu sou péssimo para aprender línguas, e a Tayane é fluente em francês, né? E aí o filme, eu tinha que assistir esse filme da Martinica, sobre a Martinica, e aí, quando eu cheguei lá não tinha legenda, né? E aí a Tayane teve que ninar o Theo e traduzir o filme para mim, que foi praticamente todo o filme, né? Então a gente sentou no cantinho da sala de cinema e ela foi traduzindo quase que frase por frase. E aí eu cheguei lá na mesa, a pessoa disse que não precisava, que a gente não ia falar do filme porque ninguém tinha assistido o filme. E aí eu disse, não, para aí. Eu assisti, a minha companheira traduziu, ninando o nosso filho, então agora eu vou ter que falar desse filme, né? Continuando contigo ainda, Tayane, fala um pouco pra gente sobre o que é a Micaia, ou conta a história da história da Micaia, enfim, como você construiu essa história. Micaia é uma bailarina moçambicana que mora no Brasil já há uns 20 anos. E é uma jovem bailarina. E o livro começa com ela numa coxia, esperando uma apresentação super importante. E segundos antes de entrar no palco, ela perde completamente a memória. E entra nesse palco e vai dançar mesmo sem saber de cor a coreografia ou sem saber exatamente o que ela está fazendo ali. E, a partir disso, ela vai tentar entender tanto o que de tão grave aconteceu na vida dela para que tivesse acontecido uma amnésia tão repentina, assim, porque não houve um acidente, né? Ela não bateu a cabeça, não aconteceu nada de diferente com ela para que ela perdesse a memória. E, ao mesmo tempo, lidar com as situações do presente ali, né? Com as relações que ela tem. O grande conflito do livro está entre ela e a irmã dela, que sabe muito bem o que aconteceu nesse passado, mas que, por sua vez, ela usa da amnésia dessa irmã para se reconstruir, para inventar uma história para si mesma e se fazer a partir do esquecimento. Então, tem esse jogo entre essas duas irmãs e como que se dá a relação, como que se dão as nossas relações se as nossas memórias são retiradas, né? O que sobra de mim se eu não lembrar o que aconteceu na minha vida, o que sobra das minhas relações, o que sobra, enfim, como que dá para as outras pessoas da vida de cada um também quando alguém se esquece de tudo, né? Então, a gente tem esse plano de fundo que é a Guerra Civil, é uma família que fugiu da Guerra Civil. Mais do que isso, não vou contar, porque aí vai ser muito spoiler. Ayrton, por que você escolheu Serra Pelada, esse cenário, né, para criar essa história de amor, né, mas também uma história de violência, e com uma linguagem lírica, com cenários poéticos e, ao mesmo tempo, com essa brutalidade e esse lugar hostil, né? Ou seja, você consegue fazer uma narrativa que mantém a gente atento nesse cenário. Então, eu queria que você falasse sobre por que você escolhe justamente Serra Pelada. Ok. A escolha da história ligada ao garimpo Serra Pelada se liga a muitos fatores, né? Mas ele parte principalmente como um processo de reencontro com o que minha mãe fez ao fugir de casa aos 17 anos de idade com a roupa do corpo. E fazer uma travessia corajosa, abandonar a família inteira de 10 irmãos, a mãe, o pai, lavradores, e atravessar uma boa parte do país para chegar a essa região do sudeste do Pará. Essa mulher corajosa, como são todas as mulheres desse país. E o meu pai também faz uma travessia do Nordeste, do Piauí, para a região. Esse é o mote, esse é um dos motes que me levam a pensar a construção desse romance. Mas não é basicamente isso.
eu aprendi, através dos livros de vocês, que a única forma que nós temos para vingar as pessoas que vêm da extrema pobreza como eu, que dormiram com fome, que viu a mãe dormir com fome, os irmãos dormir com fome, a única forma que a gente tinha de vingar isso era através da arte. E aí a literatura foi esse aporte de vingança. Então, olhar para o garimpo... Olhar para o garimpo, o contexto de violência promovido pelo Estado brasileiro, que é contínuo, há 500 anos nesse país, quando não patrocina as violências, ele produz as violências, né? E a violência ligada ao nosso território, né, Truduá, que é um espaço violentado, ele é um espaço de violência porque ele é violentado. A grande maioria das violências que estão lá, eles são patrocinados pelo Estado brasileiro, e de modo direto e indireto. Então, o que me levou, de fato, a construir essa história? Primeiro, esse laço afetivo com meu pai e com minha mãe, como um modelo de vingar esse espaço, que me deram uma chance de chegar a um mínimo de letramento, e também o incômodo que me causava em ter ali a representação do Estado brasileiro através de um sujeito chamado Sebastião Moro de Curió, que, infelizmente, morreu como um herói desse Brasil no momento em que o governo elogiava torturadores. Então, na condição de um torturador, de um terrorista, dos piores seres humanos que esse país já produziu, né, da estirpe do Ustra, o Sebastião Moro de Curió era o manda-chuva do território. Né? Por isso que eu disse para vocês no começo, o que vocês produziram em termos de literatura, os escritores que estão aqui, as escritoras, foram me encorajar a não ter medo de morrer. Porque produzir um livro desse, num território como aquele, e que se mata, né? Eu tive um irmão assassinado com 10 tiros, que se mata e não se descobre por quê, é isso, perder o medo de morrer. Então, eu precisava contar essa história, Sérgio, como um modelo de vingar, justamente porque você olha para todas as produções de arte ligada ao garimpo, as fotografias do Sebastião Salgado, os documentários, os filmes, aonde está a representação do país ali dentro, representado no Sebastião Moro de Curió? Não existe. O Curió não aparece em nada. Então, aqui foi a única forma de dizer assim, nós temos ali um projeto de horror, e esse projeto de horror, ele é uma ferida aberta nesse país, que não pode ser soterrada. E vindo desse lugar, em que meu pai era garimpeiro, e que eu vi o garimpo produzir o horror dentro da minha casa, fazer nós dormirmos com fome, balançando numa rede. Então, era a única forma que eu encontrei de vingar isso, foi dizer assim, eu preciso contar essa história, e eu preciso dizer que o Sebastião Moro de Curió precisa, pelo menos, mastigar uma dúzia de pés de ortiga sem parar na boca dele. Então, isso me levou também, foi uma das coisas que me levaram a produzir esse romance. Né? E aí, Sérgio, para abraçar todos vocês que estão aqui nesse momento, nos ouvindo, e para abraçar a curadoria da Flip, da Flip Aracatu, né, as pessoas que fazem esse movimento aqui, que é único no país, todas as FLIs, elas têm um movimento que não existe nesse país, né, um movimento de afeto, de cuidado, então é tudo muito impressionante. E foi a primeira vez, inclusive, que eu subi na condição de um escritor, foi na FLI Araxá. Então, eu queria abraçar vocês lendo um trecho do meu romance novo, que deve sair o ano que vem, e fica como uma resposta de afeto por vocês que estão aqui nos ouvindo nesse momento. O romance se chama O Fedor da Carne de Deus. A chuva havia diminuído. Ajeitei a sacola de roupa, desci ligeiro os 11 degraus da calçada, depois de uns 7 passos dados na rua, meneei a cabeça para a balta e falei, vambora? O olhar dele se aprumava na direção das gotas da chuva, escorrendo sobre a imagem de Cristo à sua frente. Mirando aquela imagem com desprezo, o humano murmurou, pelo menos ele sabia que ia morrer. O cachorro não. Nera, eu pensei o contrário. O que entende os homens de geada? Alguém deveria tomar ele pelas mãos, fazê-lo pular do jumento, acocorá-lo e só enxergar, e então enxugar seus cabelos pretos, mantendo a cara mergulhada no feixe de palhas.
onde tinha deixado os coxos que deveriam estar dependurados nas costas do jumento. Em dado momento, a fala do humano, pelo menos ele sabia que ia morrer, Nera, e já o cachorro não voltou para dentro de mim. Dei mais 2 passos, dizendo, deixa isso para lá, mano, vambora. Parecia que Balta não ia se mexer. Ele hesitou antes de ir em direção à escada, abriu a boca, tomou até encher os pulmões e desceu os degraus de maneira cadenciada. Os fiozinhos de claridade por cima de seus cabelos, nos distanciamos dali, dobrando o beco rente aos pés de Flamboyant, a única rua que tínhamos vistos em que de um lado havia casas muradas e de outro apenas árvores. Pegamos o caminho por trás da paróquia de Santo Antônio de Pádua. Contei 4 ruas. No total, 7 quarteirões até chegarmos à Avenida Neiva Moreira. Antes de atravessarmos a terceira esquina, pela sombra dele projetada no meio-fio, notei o humano permanecer algum tempo sem se mexer. Levantei a cabeça e ele estava meio curvado, mirando a própria imagem, refletida numa poça de lama. Mas a maneira de olhar era como se ele estivesse no meio da janela do nosso quarto, olhando a rua Heráclito Nina. Por trás, o céu parecia uma das cortinas cinzentas que a mãe gostava de colocar no inverno para servir de portas e separar os cômodos. As alças da sacola de roupa pendurada no ombro. De repente, o humano enfiou a mão dentro dos cabelos e começou a desmanchar o cocó invisível no meio da cabeça. Penteou os fios, descendo a mão embaixo da cintura, como se os cabelos tivessem crescido ainda mais. Aquele gesto me fez pensar na Lindalva, franzindo a testa e dizendo à nossa mãe, um dia esse homem vai te matar, mulher. Toma coragem, pega os teus meninos e some no mundo. Vai sem medo, o mundo é grande. Cheguei perto da poça de lama, onde o irmão estava, olhando a sua imagem refletida na água barrenta e disse, nenhuma solidão é única. A minha solidão parece que é também a dos outros meninos que, com medo, se viram obrigados a abandonar sua casa. Como se chamassem de volta para perto dele, Balta imediatamente perguntou, é difícil medir a distância entre nós e o céu, não é? Sem me olhar nos olhos. Na mesma hora disparei, tem horas que ter medo é bom. Mas ele respondeu, tem vezes que ter medo é melhor que ter coragem. Me assombra imaginar que ficaria muito bonito 2 ramos de bromélias desenhados entre os peitos de Balta, enquanto ele tenta amparar as costas das mãos no chão, os músculos dos ombros enrijecidos, com o corpo virado na direção de Balta, os pés enlameados, continuei sem coragem de olhar para ele, como que não sabe mais o que dizer. Naquelas condições, a mãe, impaciente, gritaria os nossos nomes emendados, como se nós fôssemos uma única pessoa. Como não respondi, o mano disse, a gente precisa aprender a enfrentar o medo na hora certa. E em segundos olhei ao redor. Como estariam os pés de Flamboyant plantados ao lado da paróquia de Santo Antônio de Pádua? Virei de costas e, com a nítida sensação de ter colocado a cabeça entre as bolas dos joelhos, repeti a mim mesmo uma fala que ouvi Balta dizer muitas vezes. Sonhar é ainda a única maneira de enxergar o mundo com ternura. Muito obrigado. Vocês viram que eu fizemos uma mudança aqui de emergência, né? Eu estava cabra, né? Eu vou te pedir, André, que leia um texto também do seu. Para ler um texto, tá funcionando, né? Tá. Eu só queria dizer que eu concordo com você em tudinho. E com essa ideia do contágio mesmo da literatura. A gente se encontra para se contaminar mesmo, né? Porque não há nada garantido na escrita. O escritor consolidado não tem segurança nenhuma de que sequer de que vai terminar o seu próprio original. Absolutamente nada. E a gente funciona um pouco por aqui, por esse contágio. Eu vou lançar um livro de mini-contos, vai entrar em pré-venda pela Companhia das Letras no dia 10 de setembro. Esse livro, Nego Tudo, foi um livro que eu escrevi há 20 anos, eu tinha 30 anos, e eu revisitei esse texto, e era um momento de escrita, porque era mato, não existia um cenário de literatura brasileira contemporânea, não havia flip, não havia... Era difícil conhecer quem é que estava escrevendo e se juntar a esses, né? Então, a gente escrevia como se ninguém fosse ler.
Eu acho que esse é um conselho de escrita, escrever como se ninguém fosse ler, que não é uma recusa do leitor, pelo contrário, inclusive. Mas, enfim, não é essa a ideia, né? A ideia é fazer aqui uma leitura. Mas desse livro... Você é livre para fazer o que você quiser. Esse é livre? Vou Você é cantar, livre. louco. Não vou cantar, não vou fazer isso com vocês. Mas desse livro feito há 20 anos, como se ninguém fosse ler, metade eu joguei fora, a outra metade eu reescrevi e outros eu escrevi como exercício de escrita, enfim. Então, eu vou ler aqui um texto, o livro é de mini-contos, mas esse é um texto maior, são notas mentais sobre a faca. Então, eu vou ler só algumas notinhas mentais sobre a faca. Todas as facas da minha casa são de pão. Qualquer objeto pode ser uma arma de Chekhov. Se você diz no primeiro capítulo que um rifle está pendurado na parede, no segundo ou terceiro capítulo ele deve absolutamente ser disparado. Se não vai ser usado, não deveria estar lá, disse Chekhov. Faca não é rifle. Não concordo com Chekhov no momento. Faca é o tripé, lâmina, cabo, mão. Se eu fosse matar alguém, seria com uma pistola. A distância coopera. Tenho pavor de faca, não posso descrever. Toda descrição é uma decisão. Faca de pão, aqui me alongo, tem dentes tortos para cortar e não cortar, cortando. O pão é pão quando a faca o atravessa, tem som, o da farinha inchando até crispar, crocância do tempo primevo, nossos dentes quebrando o osso de cachorro livre. Faca de cortar churrasco, carne bem ou mal passada, fatias finas e uniformes, essa faca passando na gengiva. Faca de rocambole é a categoria mais bonita. O rocambole é seco e todas as cores têm o mesmo sabor. A faquinha vem a um lado, infantil, desdentada. Vou contar quantas facas eu tenho na cozinha. 20 facas. A metade não presta. Apenas uma com cabo melhor e lâmina brilhante, com fio de corte, deixo afastada das outras. Só meu pai usa quando me visita. Ele não enxerga muito bem. A faca vai machucar meu pai. Meu pai rasga o peixe que ele descongelou. Ele mesmo pescou a tilápia no lago de aluguel. Peixe saiu ingrato da água doce. Ele decepou a cabeça e o rabo. Obrigada. Som. Oi. Tá. Foi. Tá. Som aqui para a Tayane. Eu estava tentando resgatar meu celular para ler algo inédito, mas não rolou, então eu vou ler um trecho de Micaia. Há um círculo. Estou deitada no centro do círculo, nua, os braços protegem os seios, os joelhos tocam os braços. Sou um casulo, estou no útero, me banho nas águas da minha mãe fecunda. São mornas as águas do Índico e do útero azul de minha mãe. Há um círculo dentro do círculo. Sou eu, sou o globo. Um fio de prata sai do meu umbigo, circula meu corpo e chega às mãos das mulheres que formam o círculo. Uma teia prateada se tece entre as mulheres e meu umbigo. Elas sangram por entre as pernas, ninguém vê. O vermelho de Eras lhes corre pelas coxas, ninguém nunca vê. O epô me escoa até o centro, me nutre, me faz prenhe de memória, de vermelho, de epome no azul do útero da minha mãe. Bom, eu tenho certeza que o Jefferson tinha preparado um final, um encerramento. E eu não vou tentar imaginar o que ele diria, né? Eu só vou agradecer a vocês por terem feito uma mesa permitindo que a emoção corresse por ela. E eu vi muita sinceridade em todos os três e agradeço muito por dividir com a gente essa sinceridade e essa emoção. Foi uma honra, um prazer.